Olá, pessoal. Hoje mais um episódio do podcast de negócios do Porto Ferreira Online. Eu sou o William Malaco e hoje comigo está aqui Lázaro Moreto. Vamos bater um papo, conhecer um pouco sobre a sua vida empreendedora, muita história para nos contar. Um pouquinho antes aqui nos bastidores a gente já conversava um pouco, ele estava contando sobre a sua experiência. Lázaro, acho que vai agregar demais esse episódio aqui para a gente. Estou ansioso aqui para que você contribua com a gente com a sua história, com todos os feitos, né, aí da sua carreira. Acredito que tem muita coisa que vai ser inspiradora para quem nos assistir. Lázaro, seja bem-vindo. Obrigado pela oportunidade, obrigado por estar aqui, conhecer esse espaço. Estou gostando. E também a minha expectativa é contribuir, poder ajudá-los aí, tá? Que maravilha, Lázaro. Então, conta um pouco pra gente. Você é empreendedor, você é de Porto Ferreira. Como é que foi a sua carreira? Você sempre foi empresário? Você iniciou a sua carreira como empresário? Depois você passou a trabalhar em empresas. Me conta um pouco sobre isso. Eu queria entender um pouco dessa sua história. William, eu comecei como todo mundo aí, né? Um garoto com vontade de ter um pouco mais de liberdade, né? Família simples, né? Com pouco recurso. E depois acabei que me casando, né? Novo. E eu e a Márcia, né? A gente tinha um sonho assim comum de ter uma casa, uma churrasqueira no fundo, coisas bem simples, né? Mas acabou que o meu pai era do ramo de cereais, né? E daí ele me chamou para deixar o emprego que eu tinha para poder ajudá-lo. Fui ajudar, uma empresa bem pequena. E as coisas foram dando certo, viu, William? Né? Uma cidade pequena, um comerciante que deu certo, é um desastre, porque ele fica se achando Deus, entendeu? Isso era você naquele momento. Isso é um perigo, viu? Né? Você se encher de presunção, né? Achar que... Mas o destino corrige todo mundo, né? E daí, quando eu achei que eu jamais teria assim, problema, que eu estava com a minha situação financeira já definida, regularizada, né? Daí vem os revés da vida e acabei passando por uma crise muito forte, um deserto árido, entendeu? E daí onde eu comecei a ter outras experiências. Então lá atrás a gente tinha uma empresa pequena, né, que chamava Serra Azul, e daí como naquele período entramos em dificuldade, eu fui obrigado a se mexer e buscar força, ajuda lá fora. Meu sentimento era assim, é melhor comer um filé em 3 do que uma banana sozinho, né? Daí fui atrás de investidor para me ajudar. E consegui naquela época. E daí comecei a desenvolver, né? Foi a marca Broto Legal. O arroz Broto Legal foi criado por mim, aqui em Porto Ferreira. E eu tinha 2 sócios na ocasião, muita gente boa, um japonês e um italiano. E rapidamente a gente começou a prosperar junto, porque os erros que eu tinha cometido já não cometia mais, né? Posso seguir dessa linha para contando? Pode? Claro, perfeito, perfeito. E daí ficamos juntos 20 anos. E prosperando. No início eu fiquei com uma participação na sociedade, depois as minhas cotas foram sendo sucumbidas para poder pagar o meu passado lá do Serra Azul, que sobrou umas dívidas, umas coisas. Então eu fui sendo achatado na sociedade. Mas a empresa foi crescendo, mesmo com pouca participação, era representativo em relação a ser dono sozinho de uma pequena empresa. Com o passar do tempo, veio a segunda geração dos sócios e
eles não se escolheram para ser sócio. Os pais deles se escolheram para ser sócio, mas os filhos não. Então não se entenderam. E daí eu tinha que fazer reunião com apartado, com um sócio lá de cá. Bom, enfim, falei, tem que vender. Daí convenci eles a venderem, só eles venderam a participar. Eu continuei na empresa. E fui atrás de investidor. E daí acabei encontrando um empresário, um bilionário em São Paulo, que já era meu fornecedor de arroz, né, no Rio Grande do Sul. Ele se interessou pela tese, né, e gostou de mim. Daí comprou a parte dos meus sócios e me nomeou CEO. Até então era diretor de arroz. O segmento dentro da companhia de arroz era comigo, feijão era com o pessoal em Campinas. E daí eu acabei assumindo toda a empresa e daí ela começou a despontar, a crescer. Nós começamos a ter outras fábricas. Então, 2 fábricas em Uruguaiana, uma fábrica no Paraguai, filiais em Belo Horizonte, Nordeste, Campinas, São Paulo. E daí fui trabalhando cada vez mais, William. E produzindo tudo e tal. E esse foi o ápice da empresa Broto Legal comigo lá na gestão, na liderança lá, entendeu? 2 curiosidades aí nesse nosso bate-papo. Então, eu queria só que você me explicasse um pouquinho assim. Quando você se vê numa situação onde você estava numa carreira confortável, falou, agora eu estou bem, não tem incomodação, e vem o revés. O que passou na sua cabeça nesse momento? Como é que foi o seu comportamento, a sua reação mediante a esse revés? Como é que você encarou esse problema? Não é fácil, né? Porque primeiro você não tem a experiência de ter passado por momentos assim de dificuldade. Por exemplo, vou dar só para ilustrar. Eu tinha uma vaidade de andar com as coisas corretas, né? Só para você ter uma noção, se um funcionário meu atrasasse o pagamento de um boleto, acho que eu mandava ele embora, tinha infarto, né? Porque o que vão falar da minha empresa, de mim, tudo tal. Aí quando eu precisei desonrar meu primeiro contrato, quase tive infarto, né? Entendeu? E as coisas foram se agravando. Eu passei por né? Acho que eu me tornei o maior cliente do Fórum de Porto Ferreira naquela ocasião. Então foi difícil, muita. E daí surgem muitos questionamentos, né? Por que disso? Né? Onde eu errei? Mas uma coisa que marcou muito, e que se eu pudesse resumir numa palavra, como que eu consegui sair daquela situação no mesmo lugar, eu falaria para você que é perseverança nos momentos ruins, né? Acreditar, né? Não se afastar, não se esconder de ninguém, né? Nunca deixei de atender ninguém nas crises, tudo e tal. E, acima de tudo, um diferencial que foi assim, um divisor de água na minha vida foi a ajuda de Deus, sabe? Porque o homem faz projeto, mas a resposta vem do alto, do superior, entendeu? Por exemplo, hoje eu tenho um negócio com agro. É uma empresa sem telhado. Você não toca sozinho. Não toca de jeito. Você precisa de luz, você precisa de água, você precisa de chuva, você precisa. Então, nós não somos nada. A pior das presunções e arrogância é achar que a gente consegue pelo esforço próprio, entendeu? Porque tem os mistérios. Se Deus não abençoar, em vão é o trabalho do homem. Ele pode trabalhar 20 horas por dia e
comer amargamente o pão que granjeaste lá, mas se Deus não abençoar, tudo isso vai pro, entendeu? Então, isso fez uma diferença muito grande para mim. Eu pude presenciar assim fatos que podemos chamar assim de milagres ou do favor, sabe? Favor de Deus, uma segunda chance, sabe? Que através da minha capacidade eu não estava conseguindo resolver. Entendeu? E eu era uma pessoa dedicada, estudiosa, corria atrás de aprender, tudo e tal, mas tem hora que não adianta, tem hora que só chove pepino na nossa horta só, né? Exatamente. Oi, se você não cortar, eu vou falando aí, vai. Por favor. Não, pode falar. Mas acho interessante isso, né? Porque realmente, muitas vezes, a gente se pega sozinho, né, cara? Você quando empreende, ou quando você está à frente, você é CEO, você está dirigindo um negócio, uma empresa, muitas vezes você não tem para quem recorrer. E tem situações que você precisa resolver na hora. Não dá para deixar para depois, né? Então, realmente, essa orientação que muitas vezes vem, a gente não sabe de onde, né? E você que está me dizendo que é muito, muito voltado assim, para a sua crença, que Deus te orientou e te privilegiou com esses caminhos, isso aí é muito interessante. Mas dentro da sua fala ali, você estava me contando então que você primeiro passa por essa dificuldade, identifica tudo isso, visualiza que não, preciso sair, perseverar e vou correr atrás e vou mudar essa realidade, vou encarar de frente os meus problemas e o tempo vai resolvendo tudo isso. Imagino que foi isso que aconteceu. E aí você busca investidores. O quão importante é para quem hoje está empreendendo é saber como trabalhar com um possível investidor e o quão importante pode ser o investidor dentro de um negócio. Como é que você enxerga isso? Assim, ó, hoje, depois de ter passado por várias experiências assim, de processo de M&A, processo de conhecer esses escritórios, essas boutiques de fusões, aquisições, eu aconselho aí o pessoal que está nos ouvindo aí, que logo de início, na empreitada aí de empreender, de ter um pequeno negócio, que já comece organizado. Porque o valuation de um negócio, ele está na organização, ele está em conseguir pôr valor no imensurável, no intangível, que é o nome, a marca, e ter escriturado, tudo bem feito. De preferência, ter a contabilidade auditada por Big Four, né? Ou por uma auditoria simples que seja, né? Para dar transparência aos números e segurança para o investidor, né? Entendeu? E se você não tem o mínimo estruturado ali, organizado, daí fica difícil da pessoa acreditar, porque você pode estar com uma tese bem legal, mas ela não para de pé porque não tem embasamento de balanço, de documento. Sim. Né? Então, o bom é já iniciar com esse entendimento de organização, né? Fazer uma OM lá, né? Organizações e métodos, os processos definidos, né? Claros, né? Zero de sonegação, né? Trabalhar já com os princípios internacionais aí para poder um dia, o dia da dor, você correr atrás de um socorro, né? De vender. Como é que você vai vender a empresa se ela não pode ser vendida, né? Sim. Entendeu? Só você acredita nela, porque você não tem documento, você não tem estrutura, você não tem processo, né? Conselho bacana, né? O Lázaro, isso aí, de ter uma organização bem feita, né? E o Brasil, a história é antiga, né? As empresas duram muito pouco, justamente por conta de falta de organização. Não só isso, né? Empreender no Brasil não é fácil. Você tem carga tributária, que toda hora está em movimento. Você tem a parte da economia, que ela é global e ela se movimenta, se manifesta. A gente teve recentemente a questão de pandemia.
Enfim, tem uma série de fatores, como você falou. Agora você empreendendo aí na parte do agro, você depende da luz, você depende da chuva. Então, assim, são vários fatores que influenciam, logicamente. Mas muito tem disso da organização, né? De você levar isso aí a fio e ter processos muito bem definidos. Eu acho que isso aí realmente faz total diferença. Ô Lázaro, dentro do complexo da sua história aí de empreendedorismo e ser CEO de empresa, quantas empresas você já passou aí pelo seu... Não, assim, eu não tenho um histórico assim, muitas experiências de negócio, né? Eu basicamente nasci dentro do engenho de arroz, né? E fui até o final. Experimentei, por exemplo, como ferreirense, cerâmica, que todo mundo aqui já fez uma loucinha, né? Mas na ocasião parece que não era para mim aquilo. E eu fiquei sempre no ramo de alimentos mesmo, sabe? Dentro da Broto, depois eu quis expandir um pouco com produtos, além do arroz e feijão, produtos que davam sinergia de tributária, logística. Então daí a gente lançou azeite, lançou atum enlatado, lançamos na ocasião carne seca. Tive algumas experiências de outros produtos, sabe? Mas sempre fiquei nessa cadeia aí do arroz aí. E sempre na parte de indústria e distribuição. Depois, no final da minha carreira, uns 8, 9 anos para cá, que eu fui num outro ponto da linha, que é da porteira para dentro da fazenda, que era também cuidar de lavouras, de arroz, né? Então, eu tinha experiência do plantio, da industrialização e da distribuição, né? Eu basicamente fiquei dentro disso aí. E por que você resolveu agregar mais produtos? Isso era para aumento de receita, ou era demanda de mercado, ou foi uma visão de negócio? É que a gente tinha a marca, né, William? Então, para aproveitar, né, o nível de lembrança da marca e tentar transferir isso um pouco para outros produtos, né? Também para ter sinergia de tributos. Às vezes, por exemplo, me faltava algum tipo de crédito, de ICMS, PIS/COFINS, que outro produto traz em excesso. Então, ajudava. Logisticamente, às vezes você tem uma carga incompleta com arroz e feijão, mas por ter outros produtos, aquele espaçozinho acaba indo outros produtos e aquela viagem sai mais econômica, né? Então, sinergia mesmo, pura. E também porque a gente desfrutava no momento de um crédito muito bom com o varejo, né? Então não tinha um pedágio muito grande de introdução para pagar, para lançar esse produto. Já vinha no nome da marca nossa, né? E o Broto Legal atendia os grandes players do mercado? Estava em todos? Sim, todos. A gente foi muito tempo o maior feijão vendido nos Estados Unidos, no Japão. Ia para fora do Brasil, então? Ia para fora. E os key account, as grandes redes, as redes regionais, média, pequeno varejo, na parte institucional, que são as grandes cozinhas, as 3 maiores cozinhas do país, era parceiro nosso. A gente vendia, fornecia a eles. Essas cozinhas são artesãs das empresas, é isso? Hoje, por exemplo, acho que as 3 maiores cozinhas que ainda estão no ranking aí é a Sodexo, GR e a outra é Sapori, Gran Sapori. Então, todas essas cozinhas, cada cozinha tem 6.000 restaurantes, 3.000 restaurantes, esparramados pelas indústrias. Sim. Então a gente colocava arroz em plataforma da Petrobras em alto mar. Não é bolinho, não. A minha avó falava isso. Lembrei muito da minha avó, Lázaro. E por sinal, minha avó
Eu estava falando para você, porque eu sou paranaense, né? Eu sou pé vermelho, mas a minha avó nasceu em Leme, né? E a minha avó tinha exatamente essa expressão. Ela O dizia o sotaque de seguinte, Leme ainda ficou bastante, né, ali, né? e ela dizia exatamente isso. Meu filho, não é bolinho não. Então vai com calma com as coisas, porque não é bolinho não. Não é bolinho, não. Então até eu sempre lembro da minha avó com essa expressão. Que maravilha. Ô Lázaro, e você está me contando que depois que você, contando fora, né, dos bastidores ali, que teve uma época que você chegou a palestrar também, conversar com outros empresários. Conta um pouquinho dessa experiência aí, que eu achei bem interessante. Eu tive algumas experiências sobrenatural que carimbou assim a alma da gente, né? Que eu passei por dificuldades fortes, né? E tive um encontro com Deus e o favor de Deus para poder reverter tudo aquilo. E daí as pessoas descobria que a gente conseguiu reverter um quadro, alguma coisa, me convidava para dar um testemunho, coisa assim, e isso foi se propagando, acabei viajando muito com essa motivação aí de contribuir também com pessoas que estavam na mesma situação que eu estava lá atrás, de dificuldade, né? E hoje, por exemplo, uma grande empresa, quando ela tem dificuldade financeira, o próprio banco e o governo não deixam ela quebrar, porque senão ela faz um estrago na economia, né? Uma empresa pequenininha também tem os auxílios aí do Banco do Povo, né, Sebrae. Uma média empresa, ela é órfã. Ela quebra e ninguém fica sabendo, e vai para o cemitério mesmo, né? E então essas pessoas às vezes acabam sofrendo sem encontrar ajuda, né? E quem que não está livre de não passar por uma dificuldade econômica e financeira, né? Ainda mais nos cenários de países se desenvolvendo, tudo, né? As mudanças, a instabilidade cambial, as moedas, o empobrecimento da economia, né? Tudo isso às vezes pega você desprevenido, né? E daí você chega e fala, não, eu passei por isso e tem saída, né? Dá um alento para a pessoa, né? Ajuda, né? É real isso, porque muitas vezes você se vê sem caminho, né? Sim, eu quebrei, eu não tenho crédito no banco, as pessoas já não querem mais estar próximas de mim. Não quer jogar com você, que você é homem de risco. Exatamente. Né? E aí é onde que eu vou, onde que eu me apego. Interessante isso, né? Porque esse apoio, eu acho que deve dar uma grande força para quem está passando por uma situação difícil. Sim. Poder enxergar o caminho, né? Inclusive isso que nós estamos fazendo agora, né? Os seus ouvintes, tudo é possível, entendeu? Tudo há possibilidade de se reverter, entendeu? Se você, por exemplo, qualquer um estiver passando aí por uma desesperança total, achando que não tem saída, você está enganado. Pode ser fruto aí do observador, do olhar do observador, entendeu? Mas dá para reverter, dá para mudar qualquer cenário, entendeu? Basta ligar a chave aí. Tem que virar a chave e fazer com que a coisa aconteça, né? Sim. Dar os primeiros passos, né? E como você falou, trazer para próximo aquele que você talvez esteja devendo, né? E falar, não, vamos, eu preciso, eu vou sair dessa situação, eu tenho planos, eu tenho projetos, vamos trabalhar. E, logicamente, buscar apoio, que eu acho que isso que faz total diferença, né? E hoje, assim, você conhece alguma rede de apoio, além desse trabalho que você já tinha feito, para que essas pessoas possam... já que a gente entrou nesse assunto, porque uma coisa vai chamando outra, ligando a outra. Quando a pessoa, por exemplo, eu não posso ficar com... O que me dá depressão é crise financeira. Então, quando eu tenho crise financeira, eu sei que vai dar depressão, corro trabalhar para ganhar dinheiro para sair da depressão. Mas, na verdade, assim, eu conheci bastante, por exemplo, a DONEP, Associação dos Homens de Negócio, do Evangelho Pleno. Ela é bem voltada nessa linha aí de levar, por exemplo,
testemunhos de case aí de sucesso, de pessoas que estavam em dificuldade, tudo tal. Não só na área empresarial, corporativa, na área familiar, entendeu? Na área de vícios, de, sabe, dependências. Então, é muito importante, muito importante. Porque o empresário, quando quebra, em seguida ele se tranca, ele se esconde e vem, daí começa a vir os problemas emocionais, né? Vem tristeza, depressão, e daí vai piorando, né? Um abismo vai chamando o outro, né? Vai. E não só isso, né, Lázaro? A gente, uma situação dessa leva para casa, né? Não é só uma influência de negócio, né? Porque não, acaba abalando a família, o casamento, tudo, os né? filhos, né? Tudo. Você tem que mudar uma rotina, você tem que mudar completamente o seu ritmo de vida. Talvez, se a pessoa estava ali fazendo viagens, tem que começar a cortar, ir para uma casa menor, talvez ficar seu carro por um tempo e por aí vai, né? Uma série de coisas. Bens, talvez tenha que ser desfeito para poder recuperar. Não, e toda a escala de importância, de valor vai ser reconstruída, né? Aí as pessoas vão entender o grande significado, né? Por que está passando por aquilo, né? E ver que pouco é necessário para ser feliz, para ter paz, né? Na verdade, a felicidade muitas vezes está na coisa simples, né? A gente busca e o simples é o que realmente faz a diferença, né? Com certeza, eu creio nisso, porque se você pegar as pessoas mais poderosas e mais ricas do mundo, não sejam as mais felizes e com paz, né, de coração, né? Então não está nisso, né? O maior exemplo, e o livro que eu mais gostei de ler, quando eu fiz, eu iniciei com a faculdade de psicologia, e então a psicologia exige que você lê muito, né? Em um dos livros que eu recomendo, que é o melhor livro que eu já li, chama-se Eclesiastes, né, do rei Salomão. E o rei Salomão dá um exemplo de vida aí, que foi o homem mais rico que pisou aqui na Terra. Mais rico que Bill Gates nos dias de hoje. E então ele experimentou de tudo. Tudo que os olhos dele viu, ele não poupou, né? Ele ia lá e comprava, né? Experimentou todos os prazeres, lugares, cores. No final da vida dele, ele fez um balanço e falou que é tudo correr atrás do vento, né? Que não produz paz, não produz a felicidade plena, né? Então a gente tem um exemplo aí, né? Trabalhar a gente precisa mesmo, né, William? Que bom que seja prazeroso esse trabalho, mas achando que isso pode preencher algum vazio, não. Entendeu? O vazio existencial do homem não é preenchido com ouro e prata. Não é. E às vezes a gente gasta muita energia, a maior parte do tempo, nisso. Por isso que eu falo que quando as pessoas estão em crise, ela começa a rever a escala de valor e de importância, né? Então, o que é que ocupa um destaque na minha vida mesmo? Será que deve continuar em primeiro lugar? Né? E daí ela acaba aqui crescendo, né? Através da dor, né? Exatamente. Através da dor. Mas eu acho que a empresa em si ela tem que ter propósito também, né? Não só o propósito financeiro. Acho que tem que Sim. Por exemplo, você trabalhou muito na área de cereais. O propósito é alimentar as pessoas ou Sim. levar o alimento até as pessoas que têm necessidade, né? É lógico que isso tudo tem um custo financeiro, porque tem logística envolvida, tem toda a questão de produção. Mas imagina, você espalhava um produto de qualidade pelo mundo. Né? Atender Japão, atender outros países, né? Então, acho que a gente também tem que pensar muito nesse propósito. E, logicamente, que a remuneração que nos retorna, ou aquilo que
que acaba pagando a nossa conta no final do mês é muito reflexo daquilo que a gente colocou como propósito, né? Não sei como é que você pensa sobre isso. Não, eu também penso igualmente. Para tudo que você for fazer, tem que ter uma motivação, né? Tem que ter um propósito que justifique tal coisa, né? E se o propósito não for bom, né? Tem uma pérola antiga, né, que eu ouvi, isso não é meu não, eu ouvi o seguinte: tudo aquilo que você não pode falar para tua mãe, não faça, né? E na empresa é a mesma coisa, né? A empresa, se os fins, se o propósito não for bom, a tese não para de pé, né? Ela não se sustenta, né? Então, o bem tem que prevalecer ali, né? Tem que alcançar o maior número de pessoas, né? E com o propósito do bem, né? Empresa do bem, negócio do bem. Senão não para de pé, né? Pode até ter um período aí de sucesso, mas entre aspas, e com certeza vai quebrar a cara. E esse conceito também de sucesso também é relativo. Por exemplo, eu me considero bem sucedido mesmo, porque eu consegui fazer filhos honestos. Entendeu? Então, para mim, um empresário bem sucedido é o cara que tem filhos honestos. Outra ideia, né, é que a gente consiga não idolatrar que nem, por exemplo, eu consegui me desvencilhar dos negócios porque tinha outros princípios, outros valores, né? Não era um bezerro de ouro, né? E também creio que cumpri minha tarefa, minha missão lá, e já estava na hora de eu descansar. Acho que eu enjoei tanto de arroz que nem comer arroz eu quero mais, né? Mudou o padrão alimentar aí. Brincadeira, meu, brincadeira. Ô Lázaro, e hoje? Como é que hoje o que você está fazendo? Você continua com cereais? Eu sou teimoso, né? Eu acabei participando tem uma participação numa empresa ali de São José, que tem uma filial em Formiga, Minas Gerais. E só para não esquecer as origens, tudo tal, e também que foi por oportunidade. Mas onde eu estou gastando mais energias hoje é com a citricultura. É uma experiência nova, então eu estou aprendendo, sabe? Buscando conhecimento para poder lidar com aquilo, né? Então, hoje, a maior parte do meu tempo e da energia está voltado para a citricultura. Está plantando laranja aí, colhendo laranja, trabalhando com laranja, é isso? Laranja. Não é fácil, não. É difícil fazer laranja porque tem um período que a gente está assistindo aí as pragas, conseguindo vencer os pomares da Califórnia. Falta a demanda, ela tem invertido, o quadro de oferta e demanda tem invertido, porque a doença tem prejudicado muitos pomares. Por exemplo, a Califórnia, que era grande produtora de laranja, não produz mais, né? Então, mas foi extinta a produção de lá? não conseguiu mais, porque estava tudo minado o green, a praga lá, derreteu os pomares lá, né? E aqui no Brasil também a gente está aprendendo a conviver com a doença. Quanto tempo leva para um pé de laranja começar a produzir? Com 3 anos já começa a ter uma pequena produção, 2 anos e meio, 3 anos, mas ainda não se sustenta, né? O pé de laranja ele fica adulto com 7, 8 anos, né? E antes disso, como é que faz? É só investimento? A cultura perenes, é um projeto mediano aí que você tem que repensar muito bem, porque você vai ficar aí 7, 8 anos só alimentando e dando comida, entendeu? Sem receita, né? Então, a implantação hoje o investimento é alto para a citricultura.
não é fácil. Mas você pegou isso produzindo ou você começou Não, do início? eu comprei uma fazenda que tinha laranja lá, mas era um pomar já de idade e já descendo a curva lá. E daí os meninos falaram assim, não pai, vamos continuar no ramo, vamos arrancar esse pomar ali para fazer uma plantação de um pomar novo. Foi o que nós fizemos. Arrancamos tudo e começamos o projeto lá de plantar. O primeiro projeto é 50 mil árvores. E agora o segundo projeto são 70 mil árvores. Né? Mais 70 mil ou 70 mil no total? Não, 120 total. 120. 120 total, daí você consegue preencher a fazenda lá. Entendi. Daí a fazenda o projeto está completo. Entendeu? E só laranja? Só laranja. Esse dia eu conversei com uma pessoa que trabalhava numa fazenda, mas ela era vários tipos de fruta cítrica, né? Então, laranja, mexerica, e aí vai. Entendi. Lá, eu tenho 4 variedades lá. Tenho a precoce, a mediana e a mais tarde. Então, para não ter um congestionamento lá na colheita, né? Colher tudo no mesmo período. Então tem colheita o ano inteiro. Dá para colher o ano inteiro. Não tem sazonalidade, por exemplo. Por causa das variedades, né? E quanto tempo dura um pé de laranja? Olha, a vida, né? Tem históricos aí de pés aí de até 50 anos, sabe? Mas vamos falar assim, se não te pegar green, ele vai a uns 30 anos. Com green, e se conseguir lidar com a doença, vamos falar assim, 18, 20 anos. Né? E além da laranja, dá para plantar mais alguma coisa ou não? Dá para fazer... cultura ali mista no meio? Eu até experimentei o primeiro ano lá que a muda era pequenininha, plantar milho, mas não gostei da experiência, porque faz sombra na muda, você acaba levando outro tipo de micros, né, de insetos interessados naquilo, e você tem que pulverizar aquilo, acaba afetando a laranja. Né? Então, não gostei da experiência. Não é tão simples assim, né? Só ocupar a terra e então, ter todo cuidado. Assim, vai plantar laranja e fica quietinho e espera. Entendeu? Porque o milho, né, o cereal, é mais rápido, né, o retorno. Né? Você planta, dali uns dias, você, né, 90 dias, 120 dias no máximo, né? Você já está colhendo, né? E gado também não dá para pôr no meio, né? Não tem como. Pecuária? Não. Até dá para fazer mais... ali não é terra, né? Porque hoje precisa ter grãos e pecuária precisa ter muita escala, tem que ser grandes fazendas, sabe? As propriedades menores aqui no estado de São Paulo, você precisa rever direitinho a escala. Então, no meu caso, frutas fazia mais sentido, que agrega mais valor, né? E hoje, por exemplo, você partir para pecuária ou para grãos, teria que ter uma área muito grande. Né? Então, por isso que o centro-oeste ali, Mato Grosso, ficou mais para soja, né? Lá para cima, para gado, né? Porque acaba usando uma área maior, né? E a terra em São Paulo sempre foi mais valorizada, né? Então, a não ser confinamento, né? Daí você não precisa de tanta terra, mas você vai ter que pagar a comida que o boi come, né? O coxo, né? Lars, você lida ali com a fazenda, você lida como uma empresa? Como é que é? Como é que você administra isso? Olha, assim, eu sempre tive minha vida sempre foi voltado com um pé um pouco no agro, né? E eu sempre tive esse entendimento de que o agro ele tem que se profissionalizar, porque não tem espaço para amador mais. Você tem que tratar como um negócio sério, tem que conhecer teus números, tem que ter... Porque o mercado é competitivo, né? Não tem mais... você pode observar que qualquer propriedade aí tem que ter um agrônomo, tem que ter, né?
Até para aproveitar melhor o que aquele solo pode oferecer, né? Então, não dá mais para brincar, mesmo porque também é caro hoje, né? As pulverizações não param nunca, né? Você liga um motor de um trator, não para, não desliga mais. Então é caro para levar como amador. E no passado, você cometia lá um pecado, dava para corrigir, tudo tal. Hoje pode ser fatal, né? Com o mundo globalizado aí, se cometer um erro, né? Pode até perder a propriedade, né? Entendeu? Então o conselho aí é levar à risca todos os números. Eu acho que tem que tratar profissionalmente mesmo, sabe? Mas você enxerga que hoje isso já acontece ou você acredita que isso ainda precisa acontecer? Não, o agro brasileiro evoluiu muito, né? Ele sofreu muito, mas e por isso evoluiu muito. Nós somos referência no mundo em várias coisas. Por a laranja nós somos o número 1 no mundo, né? E distante do segundo. Mas em volume de produção? Em volume. Ou qualidade mesmo de... Não, hoje, vamos falar assim, 3 copos de sucos que o mundo toma, vamos falar assim, um é daqui, 2 é daqui. Tem uma participação altíssima aí na pizza aí. Entendi. Mas a nossa capacidade de produção, no mesmo espaço, no mesmo ambiente, por exemplo, sei lá, 1 hectare. O Brasil produz mais que outros países? Tem histórico de produtividade em quase tudo. Quase tudo. Hoje, por exemplo, nós não somos grandes produtores de arroz. Mas fora da Ásia, nós somos o maior. E eu posso te falar que não temos melhor arroz do que a Ásia. Hoje o arroz nosso é reconhecido em tudo quanto é lugar. O grãos, a gente está ensinando, pessoal. Frutas, melhorou muito a nossa fruta. Então, a gente tem produtividade, tem melhorado muito os manejos, as tecnologias. Nós somos exemplo aí para bastante mercados aí. E eu fiz feira, as principais feiras mundiais de agro, eu participei como expositor. Então, participei em Dubai, eu participei na Alemanha, na França. Então, ali, tudo que é produzido no mundo, e os compradores, os principais, estavam ali, né? E eu tinha essa percepção, eu conseguia mensurar a importância nossa. A bandeira do Brasil, num pavilhão, por exemplo, da França, ou do Magol Food, que é uma das maiores feiras do mundo, era respeitado para danar, sabe? Nós temos qualidade, nós somos o celeiro aí. Vamos guerrear com o mundo aí, não com arma, mas com comida. Mas com alimento, né? Eu penso muito sobre isso, porque o Brasil tem uma capacidade muito grande, né? Territorial, climática, né? E logicamente, nós temos água bastante, né? Tem abundância, né? Clima bom, tropical, tudo ajuda, né? Só não ajuda o governo. Mas essa é uma grande luta que a gente sempre vai ter, né? Porque são ideologias muito diferentes e a cada ciclo que se fecha de um governo a gente sempre vai ter uma novidade, né? Por isso que é tão difícil empreender no Brasil, né? Para você tentar muito preparado, tanto de leis quanto de tributos e também se preparar economicamente. E não é fácil, né? Porque o mercado está cada vez maior, mais competitivo, as margens estão cada vez mais esmagadas, então ou você consegue fazer um bom planejamento, uma boa organização, ou realmente fica difícil de trabalhar, né? O país do tamanho nosso aí, né? Um continente desse tamanho, com diversidade de cultura e de povo, né? Não é fácil também você conseguir dar um avanço assim, né? Por exemplo, se fazer uma reforma tributária, pôr na mesa as opiniões do país
né, com as necessidades diferentes, né? Nós precisamos eliminar o custo alto dos portos, de ferrovia, de estradas, né? E, ao mesmo tempo, nós precisamos matar a fome do pessoal. Ao mesmo tempo, não temos rede de esgoto para metade da população, né? Que faz primeiro, né? Quem contempla. Outra coisa que eu vejo também é o formato de votos lá, por exemplo, uma Câmara dos Deputados, senador, por exemplo. Senador que mais manda ali por voto ali é o Nordeste, mas não tem PIB. PIB, nós que mandamos dinheiro para eles e eles que mandam de nós aqui, né? Então, a gente não tem poder de voto, não está relacionado à capacidade de produção e de necessidades para as indústrias, para se desenvolver, né? Então, tem que ir amadurecendo, mudando, né? Vendo. Não é fácil, né? E não é do dia para a noite que isso vai acontecer, né? Não. Infelizmente, nós vamos ter que Tem que torcer para que as coisas caminhem para um lado melhor, né? Mas faz tempo que a gente não sabe eleger. Eu não sei se a democracia, aí, por exemplo, o voto funciona. Porque desde que o mundo é mundo, né, você fala assim, a maioria vence, mas a maioria não sabe votar, então sempre a gente vai estar errado. Desde a época de Jesus, escolheram Barrabás. Não é assim? Exatamente. Né? Então, não sei se esse modelo aí atende, não. É o melhor. Lázaro, em resumo, assim, de toda a sua experiência profissional, sua experiência de carreira, o que você tirou de mais positivo de tudo isso? Um resumo rápido, assim, o que foi mais positivo na sua vida, de tudo que você teve a oportunidade de ter como experiência? Olha, eu consegui absorver um pouco de conhecimento além só da área da indústria, do comércio. Acabei conhecendo muita gente, mas o principal de tudo é que eu pude também transferir um pouco para a família, né? E me sinto também assim com a consciência tranquila em relação ao lado social. Eu sempre trabalhei num ramo com um produto quase que santo, você vê, um produto que não faz distinção de pessoas, idade, raça, cor, não prejudica a saúde, sabe? Então, foi uma grande contribuição, né? Nesse aspecto. E também sempre voltado para pagar 100% dos impostos devidos. Então, durante muitos anos aqui em Porto Ferreira, acho que a empresa nossa foi a segunda que mais arrecadava, sabe, para o município. E tinha um olhar também para o lado social, nunca deixei ninguém, toda vez que foram na empresa, qualquer entidade dessa cidade era atendido, entendeu? E não só aqui fora, né? Então, eu acho que eu consegui, poderia ter contribuído mais, sabe? A gente sempre vai se cobrar, né? Ter feito um pouco mais, né? Mas, assim, eu estou satisfeito com o que eu acho que foi positivo. Foi positivo. Consegui reverter a minha situação, um período que eu passei dificuldade, eu consegui reverter e adquirir a dignidade de novo, no mesmo ramo, consegui provar para mim mesmo que eu era capaz, né? E não dei prejuízo para ninguém. Então, me sinto assim, realizado. Eu não sou rico, longe de ostentar ou né? Mas me considero uma pessoa realizada. Agora, o que você diria para quem está empreendendo, para quem é empreendedor, ou para quem tem vontade de empreender?
ou até mesmo para as pessoas que não têm esse viés empreendedor, mas que trabalham para as empresas, porque as empresas dependem muito das pessoas também, né? Acredito que o grande sucesso de todas as empresas são as pessoas que estão ali contribuindo com o seu trabalho todos os dias. O que você poderia dizer para essas pessoas, assim, como um conselho? Olha, vou aproveitar para juntar, então, a ideia do cenário atual. Tem muitas pessoas que talvez estão atrasando o projeto, a vontade, o sonho de ter lá o teu negócio, de empreender, em função de todo o cenário econômico ruim, não propício, né? Juros subindo, né? A gente está com instabilidade aí no câmbio. E eu gostaria de dizer o seguinte, que tirar o olhar do cenário econômico, das crises, né? Toda vez que o país passa por momentos apertados, assim, de juros altos, surge um oceano azul de oportunidades, sabe? Tem espaço para empreender, a terra é boa aqui, é fértil, pode empreender, se levar a sério e se dedicar, vai ganhar dinheiro, vai se realizar como pessoa. O país precisa desse espírito empreendedor. No final das contas, lá no final do dia, o que nós mais precisamos é emprego para essa moçada. E emprego para essa moçada vem de pessoas destemidas, com espírito empreendedor. E o momento de investir é agora. Tudo é cíclico. Tudo está lá. Então, toda vez que a economia está empobrecendo, é hora de investir. Entendeu? Então, um exemplo que eu dei para os meus filhos lá, estava todo mundo saindo da citricultura, deixando por causa da praga, e laranjeiros tradicionais, antigos, nem quer ouvir mais. E eu entro, bem no meio do furacão, né? E daí, se está lá embaixo vai subir, se está lá em cima pode descer. Então, né? Estou otimista e fiz o projeto bem no olho do furacão, né? Da praga aí. E contando com a bênção de Deus também, né, William? Tem que contar com essa ajuda, né? Não tem jeito, né, Lázaro? Então, esse é o recado que eu deixo aí para os amigos, da minha contribuição, é que o mundo não está perdido, tem um coronel em cima da ponte, cuidando de tudo, pode investir. É isso aí. E se preparar, né? Porque dificuldade vai ter, isso aí sempre, né? Uma coisa que não é só alegria, né? Uma coisa que eu sempre falei para meus 2 filhos lá, para os 3 filhos, né? Que homem de verdade para mim, ele tem que ser humilde. Tem que ser humilde. E não pode ter preguiça, sabe? Show, preguiça, isso não me pega. Entendeu? Tem que enfrentar a vida hostil como ela está. Deixar as ilusões de lado e trabalhar. Entendeu? Eu sempre fico pensando, né? Olhando assim, a gente tem que ser muito, no meu ponto de vista, né? Ser grato aos nossos antepassados, porque foram eles que criaram um caminho que nos trouxeram até aqui. Sim, né? sim. Então, você mesmo fala aí do seu pai, mas com certeza teve um avô, teve um bisavô, um tataravô e toda uma história, né? A gente falando aí dos imigrantes que vieram da Itália, um pouquinho fora até aqui dos bastidores, então, e foram pessoas que enfrentaram guerra, fome, né? Intempéries, uma viagem de navio, né? Saindo de um outro país, vindo para o Brasil sem falar a língua, totalmente desconhecido, para chegar aqui para desbravar, foram desmatando isso aqui tudo, vivendo com onça, com bicho ali, para poder criar o que a gente tem hoje, né? Então, realmente, o que você está dizendo, essa força que nós precisamos ter, a gente fala homem, mas todas as pessoas, né, precisam ter essa segurança, essa firmeza para poder fazer com que as coisas aconteçam, né? Então, mas assim, um pouco só para ilustrar na contramão, os executivos de hoje produzem mais que os executivos do passado, mas têm menos perseverança, né?
E a vida acomodada traz um pouco um executivo meio sem músculo, né? Mas eu trabalhei, acho que mais que o meu avô. Já. Há 50 anos atrás, nos anos 60, meu avô ia fazer negócio em Ribeirão Preto, ele ia a cavalo. E gastava 3 dias e ficava debaixo das árvores, não tinha celular para incomodar, né? E então não tinha muita estafa, estresse, ninguém incomodando. No auge da minha carreira, eu saía de Campinas, ia a São Paulo de helicóptero, pegava o avião, ia a 2.000 quilômetros, decidia as coisas lá, saía de lá, ia para outra planta, decidia as coisas lá. Nesse período, mais de 30 decisões eram tomadas por celular, me achava, pressionava, voltava para São Paulo, vinha a Porto Ferreira, tomava banho e ia fazer prova na faculdade. Né? Então, quanto foi produtivo aquele dia? Né? Então, eu falo assim, eu mereço aposentar mais cedo que meu avô, né? Eu trabalhei mais. Mas só que ele enfrentou muito mais escuridão e falta de tecnologia, e falta, né? Entendeu? Exatamente, faltavam os recursos. Eu falo que o mundo é feito por gente preguiçosa. Porque se a pessoa não fosse preguiçosa, tinha inventado a roda, né? Estava até hoje andando. Pois é. Então, assim, tecnologia que nos ajuda, e logicamente que é uma brincadeira isso, porque não pode ter preguiça, né? Não pode. Eu falo preguiça porque, assim, eu preciso resolver um determinado problema, então eu tenho que criar alguma coisa que resolva de forma mais rápida, né? Tenho preguiça de fazer aquilo, então eu tenho que criar alguma coisa para resolver para mim. Mas é só uma brincadeira. Lázaro, qual que é a tua visão de futuro? O que você enxerga aí para os próximos anos, com toda essa experiência que você já vivenciou? Olha, a gente é contaminado todo dia, né? Todo dia você é minado por diversos temas, assuntos, principalmente pela sensibilidade das economias. Né? Então, o que acontece lá em Israel, o que acontece lá na Rússia, interfere no transporte de fertilizante, nas bolsas, nos mercados, e você acaba sofrendo um tapa aqui, não sabe nem quem bateu. Né? Mas, como eu disse no início, eu acho que a gente está vivendo uma grande época de oportunidades. Principalmente os empresários mais jovens aí têm que ter essa visão de oportunidade. Né? Eu acho que nós vamos viver uma época de novos ricos e novos pobres aí, principalmente por causa do mundo tecnológico, essa inteligência artificial, os mercados mudando assim, numa velocidade rápida, as pessoas trocando o espaço presencial pelo digital, sabe? Então, tudo isso é oportunidade. Tudo isso é oportunidade. Né? Então, eu tenho um olhar otimista, assim, viu, William? Em relação ao médio e longo prazo. Até a nível de saúde, de avanços tecnológicos dessa área, né? Entendeu? Hoje existe muito mais uma preocupação com cuidado com saúde, né? Alimentação, exercício físico, uma série de coisas aí que acabam trazendo longevidade, né? Sim. E é por isso que é importante, vamos lá, falar para as pessoas mais jovens, hoje 20 e poucos anos, porque tem um caminho muito longo pela frente e com a longevidade, quer dizer, a gente vai continuar sendo produtivo por muito mais tempo. Você quer se aposentar, mas não vai dar não, viu, Lázaro? Vai ter que produzir mais, vai ter que ficar um bom tempo ainda, continuar aí, não dá para aposentar agora não. Não, mas eu acho que eu sei ficar à toa, hein? Já descobriu como é que é isso ou não? É bom ficar à toa, viu? Mas não dá, né? Não a gente dá. sempre como você fala, trazer de volta para poder dar continuidade. Você né? tem que estar com no ciclo novo, né? Tem que ser o melhor ciclo agora, com outros conhecimentos, alguns hobbies, alguns lazeres, né? Não se afastar do mundo corporativo, porque senão você desaparece e né? Você não para onde você ficou, né? E mais uns dias já você é analfabeto no mundo empresarial aí.
né? Até porque é muito rápido, né? Tudo tá É mudando rápido, né? é rápido. Então, mas a gente tem que respeitar os ciclos. Eu, por exemplo, agora que eu sou idoso, Já pegou a carteirinha? já a primeira coisa que eu fiz. Para pegar o estacionamento. Né? Eu fiz um propósito de fazer um investimento em mim, né? As coisas que eu não conseguia dar a devida atenção por causa da correria do mundo corporativo. E agora eu estou olhando para um sono dentro da janela perfeita, uma alimentação mais adequada, uma reposição dos nutrientes, das vitaminas, dos hormônios, um olhar para as coisas que produz, vamos falar assim, ambientes e pessoas tóxicas, a gente vai, né, eliminando, atividade física, né, mas sem os extremos, né, sem ser radical. Não dá. Né? Tudo que é demais é prejudicial. Então eu tomo um vinho, tomo minha cervejinha, sem dor, sem... Aí, Sérgio, na próxima vez que a gente trouxer o Lázaro, vamos tomar um vinho e uma cerveja. Para render. Para render o papo. Lázaro, maravilha. Eu acho que conseguimos trazer bastante assunto aqui interessante, muita coisa bacana. Dividir com a gente aí essa sua experiência é grandioso. Eu acho que a gente consegue visualizar que realmente vale a pena, né, essa vida de empreender, mesmo diante de tantas dificuldades. E a ideia realmente desse bate-papo, desse projeto nosso, é tentar extrair o que tem de melhor do nosso convidado e para que isso possa inspirar as outras pessoas e possa não só inspirar, mas orientar, e que com essas nossas conversas a gente consiga tirar conhecimento mesmo de tudo aquilo que as pessoas já vivenciaram. Porque não tem nada nessa vida que compra experiência, né? Não. A não ser vivenciá-la, né? Então, esse que é muito importante. Então, Lázaro, obrigado pelo seu tempo aí com a gente. Eu que agradeço, William, viu? Agradeço a oportunidade e parabéns pela disposição, pela iniciativa. Pode ter certeza absoluta que esse é um trabalho bonito e Deus vai multiplicar aí as sementeiras suas, porque é um trabalho que alcança almas, vidas, né, que leva mensagem boa, né, positiva. Exatamente. Né? Então, parabéns e obrigado pela oportunidade, tá bom? Obrigado, Lázaro. Gente, então encerramos aqui mais um episódio. E assistam aí nas nossas redes sociais, tem canal no YouTube, tem também a nossa rede social, que é o Podcast Negócio. Acompanhe também pelo Porto Ferreira Online. Obrigado a todos que assistiram nós até aqui.